Beleza, gente, vamos dar sequência agora, nesse segundo exemplo, a respeito da mais uma aplicação, né, da lei de Faraday, ok? Então, a questão aqui é o seguinte, né, você tem um fio muito comprido, tá, um fio bem compridão, lá no seu laboratório, esse fio está conectado lá num gerador ou numa fonte de força eletromotriz variável no tempo. Então, esse fio muito longo está sendo percorrido por uma corrente I, que é uma função do tempo, ok? E aqui a gente colocou uma espira condutora, né, no formato retangular. E o que acontece aqui nessa situação, gente? Essa corrente aqui em cima, nesse fio muito longo, de acordo com a lei de Ampère, essa corrente vai estabelecer linhas de campo magnético no interior dessa espira, ok? E mais do que isso, né, o fluxo magnético produzido pelas linhas de indução, devido a essa corrente aqui, esse fluxo magnético vai ser variável no tempo. Porque olha só, essa corrente vai produzir linhas de campo aqui, mas como essa corrente varia no tempo, o campo magnético em cada região aqui dessa espira vai variar no tempo também. Então eu vou ter um fluxo magnético variável, consequentemente uma corrente induzida e uma tensão induzida, ou uma força eletromotriz induzida, de acordo com a lei de Faraday. Tá legal? Então a questão aqui é o seguinte, né? Eu preciso primeiro achar uma expressão e determinar, achar uma estratégia, né? Primeiro, para determinar a intensidade do campo magnético produzido por essa corrente, nesse fio longo, e achar o fluxo produzido por aquelas linhas de campo. Tá legal? Então, a gente já viu, né, lá no nosso estudo da lei de Ampère, a gente estudou aquela regra da mão direita para as correntes, né? Como é que ela funcionava? Você coloca o dedão direito no sentido da corrente e os dedos curvados te dão a direção de circulação das linhas de campo. Então aqui, por exemplo, corrente está para lá, então o dedão no sentido da corrente, as linhas de campo vão circulando esse fio longo dessa forma. Então, nesse caso, ó, as linhas de campo entram no quadro na parte de baixo, então entram aqui na espira na parte de baixo e saem na parte de cima, né? O que me interessa são esses vetores aqui que estão gerando um fluxo no interior daquela espira retangular, tá? E esse fluxo vai ser variável no tempo. Então a gente já viu, foi um dos primeiros exemplos que a gente tratou, foi o primeiro exemplo, na verdade, que a gente tratou quando a gente trabalhou com a lei de Ampère. A gente usou a lei de Ampère para calcular a intensidade do campo magnético produzido por uma corrente dentro de que está passando por um fio muito longo, né? Então, quando você tem um fio muito comprido e você está a uma distância R qualquer desse fio, a intensidade do campo magnético é dada por essa expressão aqui, né? O meu B é μ0I sobre 2πr. Né? Lembrando que essa corrente que aparece aqui, ó, não é a corrente induzida na espira. Aquela corrente que aparece ali é a corrente que está passando no fio longo. Tá legal? E que é uma função do tempo. Então, se o I é uma função do tempo, o B é uma função do tempo. Tá? Então, sabendo disso, eu consigo agora achar o fluxo magnético devido às linhas de indução produzidas por essa corrente no interior dessa espira. Qual que é a dificuldade aqui? Eu não posso simplesmente pegar essa expressão aqui, igual a gente fez no exemplo anterior, pegar a expressão do campo magnético e multiplicar pela área da espira. Porque o campo magnético, nesse caso, ele varia com a distância. Então, por exemplo, nessas regiões aqui da espira, que estão mais próximas da corrente, aqui nessa região o campo magnético é mais intenso. Para pontos mais distantes da corrente, lá do fio longo, esse campo é mais fraco. Então eu não posso multiplicar simplesmente o campo pela área, porque o campo varia espacialmente, o campo magnético varia espacialmente com a distância R. Então qual que é a estratégia? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir essa espira retangular em pedaços, né, em elementos de superfície, que eu vou achurar, igual eu desenhei aqui. Ó. Eu vou pegar elementos de superfície de espessura dr e comprimento b, que é a largura da espira. Né? Por que eu estou fazendo isso? Porque em todos esses pontos aqui ó, estão a uma mesma distância r do fio. Então eu vou calcular o fluxo magnético apenas nessa tira, né, nessa fita retangular, depois vou integrar para toda a superfície retangular daquela espira. Tá?
E aí eu preciso também orientar os meus vetores de área, né? Repara, essa integral aqui, ó, não é uma integral fechada, né? Não é uma integral com aquela bolinha, porque não é uma integral do tipo superfície gaussiana, que define um volume no interior dela. Naquele caso, quando você tem uma integral numa superfície fechada, os vetores de área apontam sempre para fora da superfície, né? Aqui não. Aqui é uma superfície aberta, né? Uma superfície plana, aqui no, uma superfície bidimensional, né? Colocada aqui no plano do quadro. Então não é integral fechada. Aí os de área, eu posso orientar os vetores de área tanto saindo do quadro quanto entrando. Para simplificar as contas, né? Eu vou colocar o de área acompanhando as linhas de indução. Então eu vou colocar os vetores de área entrando no quadro em cada ponto. Então aí como é que vai ficar? Integral de B escalar de área. Isso é integral de módulo de B, é isso aqui, ó, né? Já coloquei aqui, ó. Módulo do de área vezes cosseno do ângulo entre eles, que é cosseno de zero, né? O B é paralelo ao de área em cada ponto da espira, tá? E o que é o de área? De área é simplesmente a área dessa fitazinha azul aqui, dessa fita achurada que eu coloquei. A área vai ser o comprimento B vezes a espessura dr. Né? Então, a integral de... o de área é simplesmente BDR. Tá? Esse é o meu dA. Beleza? E então eu vou integrar na coordenada radial, ou seja, na coordenada R. O que é o R? É a distância, né, do ponto até o fio. Então, a minha coordenada R, né, a minha distância R, varia de H até essa outra distância aqui, ó, que é H mais A. Né? Então, essa coordenada radial, na verdade, essa distância, né, a rigor não é bem coordenada radial. Né? Isso aqui é uma distância R qualquer. Né? Aqui do ponto onde eu estou analisando até o fio. A distância até o fio. Eu vou integrar essa distância de H até A mais H. Tá? Ou seja, eu vou integrar em toda a superfície dessa espira retangular. Né? Então aí, olha só, μ0 i sobre 2π e o b, eu vou tirar fora da integral. E vou ficar com a integral de dr sobre r. Aí vocês podem perguntar assim, pô, mas você pode, o i é uma função do tempo, né? Ele não é constante. Então eu posso tirar ele da integral? Posso, porque eu não estou integrando no tempo. Eu estou integrando na distância r, na coordenada r. Né? Então é como se eu estivesse fixando o tempo. Eu tirei uma foto desse experimento, então fixei o parâmetro t, então eu posso tirar ele da integral. Né? Se essa integral aqui envolvesse o tempo, aí eu não poderia tirar o i de t não, eu teria que manter ele lá. Né? Mas eu não estou integrando no tempo, eu estou integrando na coordenada r, eu estou integrando espacialmente. Então aí eu posso tirar o i de t da integral. Tá? Mesmo ele não sendo constante no tempo, eu posso tirar ele da integral. Tá? Então vai ficar μ0 i de t vezes b sobre 2π, vezes integral de dr sobre f, avaliado de h até a mais h. Essa integral dá um ln, né? ln de a mais h sobre h. Então isso aqui, ó, é o fluxo magnético, que é uma função do tempo, porque essa corrente aqui em cima varia no tempo. O resto é tudo constante nessa equação aqui. Né? Então o dφ dt, que entra lá na lei de Faraday, dφ dt vai ser a derivada temporal desse troço. É quase tudo constante no tempo, exceto esse aqui. Né? Então eu vou ter μ0d sobre 2π, ln de a mais h sobre h, vezes di dt. Né? Então o dφ dt é proporcional ao di dt. Lembrando que essa corrente não é a corrente induzida na espira. Essa corrente que entra aqui é a corrente no fio longo, é a corrente que está gerando as linhas de campo magnético. Tá? Então pronto, a força eletromotriz induzida, de acordo com a lei de Faraday, na forma original dela, a força eletromotriz induzida é o módulo desse negócio aqui. Né? Então vai ficar μ0b sobre 2π, vezes o ln, vezes o módulo de di dt. Okay? Se ele tivesse me perguntado qual que é a corrente induzida nesse circuito, ele teria que me dar, por exemplo, a resistência elétrica do fio. Né? Se ele tivesse me dado, então isso aqui seria igual à resistência elétrica daquela espira, né? Vezes a corrente induzida. Né? Então a corrente induzida seria essa força eletromotriz sobre o R. Tá? Então o procedimento vai ser sempre esse, pessoal, para achar, nesse tipo de problema, o procedimento é sempre achar o campo magnético, a partir do campo você acha o fluxo, deriva o fluxo para achar a força eletromotriz induzida, e se ele te der a resistência do circuito, você acha a corrente induzida, o módulo dela. Tá legal?
Então, assim, esse procedimento que a gente fez, esses dois exemplos que a gente tratou, usando a lei de Faraday na forma original, permite a gente achar o módulo da força eletromotriz induzida e da corrente induzida, mas não permitem a gente achar o sentido da corrente induzida e a polaridade correta da força eletromotriz induzida. Quem vai ensinar isso para a gente é a lei de Faraday-Lenz, tá? Ou seja, agora essa lei de Faraday-Lenz, a gente vai anunciá-la aqui agora, ela é um complemento da lei de Faraday original. Tá? A extensão de Faraday-Lenz parece que é uma pessoa só, mas na verdade são duas pessoas independentes, né? O Faraday e o Lenz. Né? Então aqui está a descrição completa, tá a descrição completa que vai me permitir achar o módulo da força eletromotriz induzida e a polaridade correta dela. Né? E, consequentemente, o sentido correto da corrente induzida no circuito. Tá? Então, a lei de Faraday-Lenz, ela enuncia o seguinte: o sentido ou a polaridade da força eletromotriz induzida, né, da FEM induzida, é tal que ela se opõe à sua causa. O que causa força eletromotriz num circuito, gente? Força eletromotriz é produzida pela taxa de variação de campo magnético, de fluxo magnético. Né? E essa oposição, ela é expressa na equação com esse sinalzinho de menos aqui. Ó. Esse sinal de menos que vai fazer toda a diferença para a gente, que vai dar o sentido correto da corrente induzida e a polaridade correta da força eletromotriz. Tá? Então você vê que essa equação aqui envolve a lei de Faraday original. Né? Se você pega o módulo dessa expressão aqui, você tem um módulo da força eletromotriz induzida. Né? Mas essa é a representação completa. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos aplicar essa expressão aqui em 4 exemplos. Tá? Aqui, gente, nós vamos usar uma regrinha da mão direita também. Vai ser a terceira regra que a gente vai ver aqui no curso. Né? A primeira foi aquela regrinha da mão direita, usando o produto vetorial, né? Para achar a força de Lorentz, né? Para representar a força de Lorentz, que é aquela força magnética, né? Que atua em cargas elétricas em movimento, numa região de campo. Tá? Então, aquela foi a regra número 1, é aquele Q vezes V VEC B, né? A gente já discutiu, foi no início desse capítulo. Em seguida a gente viu a lei de Ampère e a regra da mão direita para as correntes, né, que é aquela regra número 2, dedão no sentido da corrente e os dedos curvados no sentido de circulação das linhas de campo. Aqui vai ser a terceira regrinha, que vai explorar a lei de Faraday-Lenz para achar o sentido correto da FEM induzida. Tá? Como é que isso vai funcionar? Vamos pegar esse exemplo aqui. Ó. Você tem linhas de campo magnético que estão entrando no quadro. Tá? Então você tem aqui essa espira circular, né? Poderia ser um outro formato qualquer. Tá? Então você pegou uma espira condutora e produziu lá no seu laboratório linhas de campo magnético entrando no quadro. Tá? E esse campo magnético ele está diminuindo de intensidade. Então esse campo aqui, ó, ele está ficando mais fraquinho. Tá? Então lá no seu laboratório você dá um jeito de produzir linhas de campo entrando no quadro e a intensidade está diminuindo no tempo. Tá? Então nós vamos fazer o seguinte, como que funciona a regra? Você coloca o dedão direito no sentido do fluxo, tá? No sentido do fluxo magnético. Então botou o dedão aqui, ó, tuf. Então ou a corrente induzida vai estar nesse sentido ou no sentido contrário, né? Ou seja, a corrente induzida ou vai estar no sentido dos dedos curvados da sua mão direita ou no sentido inverso. O que vai definir é o sinal desse camarada aqui. Vamos ver, gente, olha só. O B está diminuindo, certo? Se o campo está diminuindo, o fluxo está diminuindo. O fluxo magnético está ficando mais fraco, né? Então, se o fluxo magnético está diminuindo, vocês acham que essa derivada aqui, ó, é positiva ou negativa? Se o fluxo está diminuindo, essa derivada aqui é negativa. O negativo da derivada com o negativo daqui, ó, vai dar positivo, vai dar uma força eletromotriz positiva. Significa que esses dedos curvados aqui, ó, me dão o sentido positivo da corrente induzida. Então, esse camarada aqui, ó, vai ser o sentido correto da força da corrente induzida, né? E, consequentemente, da força eletromotriz induzida. Então, de novo, olha só. Coloca o dedão no sentido do fluxo, tá? Então, ou a corrente está nesse sentido, ou no sentido contrário. A referência é sempre os dedos curvados, tá? Então, você vê,
Se o campo está diminuindo, o fluxo está diminuindo. Então, essa derivada aqui é negativa. O negativo dela com o negativo aqui da fórmula dá positivo. Significa que esses dedos curvados aqui são o sentido correto da corrente, é o sentido positivo da corrente. Então, o sentido correto é esse aqui. E a força eletromotriz está orientada dessa forma aqui também. Né? Como se eu tivesse uma bateria ligada nessa espira, dessa forma aqui. Tá? E esse aqui é o sentido convencional da corrente. Tá? A gente trabalha sempre com o sentido convencional. Vamos fazer um outro exemplo para tentar ficar mais claro. De novo, o campo magnético está entrando no quadro, tá legal? E esse campo magnético agora está crescendo. Então você está aumentando o fluxo, né? Você está produzindo mais linhas de campo entrando aqui no quadro, que a intensidade está aumentando. Se o B é crescente, o fluxo magnético está crescendo. Né? Se o fluxo cresce, essa derivada aqui é positiva ou negativa? Ué, se o fluxo está aumentando, essa derivada é positiva. O positivo desse cara com o negativo da fórmula dá o quê? Negativo. Então significa o seguinte, ó, botei o dedão no sentido do fluxo. Ou a corrente está nesse sentido, ou no sentido inverso. Tá? Aí a gente tem que analisar o sinal. Esse cara aqui, eu acabei de ver que ele é positivo. O positivo dele com o negativo aqui, ó, vai me dar o quê? Negativo. Significa que esse sentido aqui, ó, é o sentido negativo da corrente. Se esse aqui é o sentido negativo, qual que é o sentido positivo? O inverso. Tá? Então, nesse caso, eu acabei de ver que o sentido negativo é o horário, então o sentido positivo vai ser o quê? O anti-horário. Então, esse aqui, ó, é o sentido correto da corrente. Ou seja, sentido anti-horário, é o contrário desse aqui. Então, aqui vai ser força eletromotriz induzida orientada dessa forma. Né? Como se eu tivesse uma bateria ligada nessa espira dessa forma. Né? Então, essa regrinha, ela vai te dar o seguinte, essa regrinha da mão direita, essa convenção, né? Essa referência te dada pela regra da mão direita, junto com o sinal dessa fórmula, vai te indicar o sentido correto da corrente. Né? A referência é sempre os dedos curvados. Né? Então, vamos fazer mais um exemplo aqui, mais dois, né, na verdade. Agora o campo magnético está saindo do quadro e está diminuindo de intensidade. Então, vamos ver. O campo magnético está saindo do quadro. Então, eu vou colocar o dedão no sentido do fluxo. Ou a corrente está nesse sentido, ou no sentido contrário. Né? Então, vamos analisar os sinais aqui. Ó. O B está diminuindo. Se o B está diminuindo, o fluxo está diminuindo. Então, se o fluxo diminui, essa derivada aqui, ó, é positiva ou negativa? Essa derivada aqui é negativa, porque ela está diminuindo, né? E esse cara é negativo, então, o negativo da derivada com o negativo da fórmula te dá positivo. Significa que esse sentido aqui, ó, é o sentido positivo. Sempre a referência é o dedo curvado aqui, ó. Esse camarada deu positivo, então a corrente está nesse sentido, né? A corrente está apontando para cá. Corrente e induzida. Então é como se eu tivesse uma bateria ligada dessa forma, Epsilon induzido, corrente no sentido anti-horário. Tá? E mais um exemplo aqui agora. Né? De novo, o campo magnético está saindo do quadro, tá? Então vamos posicionar o dedão no sentido do fluxo. Tá? Então, ou a corrente está nesse sentido, ou no sentido contrário. Vamos ver. O B está crescendo. Se o B está crescendo, o fluxo está crescendo. Então, essa derivada aqui é positiva ou negativa? Se está crescendo, essa derivada é positiva. O positivo da derivada com o negativo dá o quê? Negativo. Significa que esse sentido aqui, né, que é a minha referência, esse sentido é o sentido negativo. Então, se esse aqui é o sentido negativo, qual que é o sentido positivo? O inverso. Né? Então, aqui, ó, vai te dar a corrente induzida. E induzida, e o sentido correto, a polaridade correta da força eletromotriz induzida. Né? Então, você posicionou lá o dedão no sentido do fluxo, né? Faz a análise dos sinais. Se deu positivo, significa que aquele sentido é o sentido positivo. Se deu negativo, significa que a corrente é ao contrário. Né? Então, a referência é sempre os dedos curvados da sua mão direita,
usando essa convenção, né, de colocar o dedão no sentido do fluxo. Posicionou o dedão no sentido do fluxo, né, então você tem a corrente ou está num sentido ou está no sentido contrário. Se for positivo, o resultado do cálculo der positivo, a corrente está de fato naquele sentido. Se der negativo, significa que aquele sentido é o incorreto, o sentido correto é o inverso. Okay? Então, assim, a gente vai treinar um pouquinho mais, né, aí nos problemas, mas esse é o raciocínio. Okay? Essa é a convenção, é a regrinha número 3, tá? Para determinar a polaridade correta da força eletromotriz induzida. Agora tem uma outra coisa, gente, que é o seguinte. Olha só o que a lei de Faraday, Lenz, diz pra gente. O sentido da fenda induzida é tal que ele se opõe à sua causa. De onde, fisicamente, o que significa essa oposição? Olha só, vamos pegar esse caso aqui, ó, do B crescente, tá? Essa corrente elétrica induzida, ela própria, de acordo com a lei de Ampère, essa corrente induzida vai produzir ela própria. Você não tem cargas em movimento? Cargas em movimento produzem linhas de campo magnético. Então, cada uma dessas correntes induzidas vão produzir elas próprias o seu campo magnético. Tá? Então, qual que é a orientação do campo magnético produzido por essa corrente induzida aqui, por exemplo? Tá? Esquece agora o campo externo que produziu aquela corrente. Né? Então, esquece o campo externo. Vamos pensar agora no campo magnético produzido por essa camarada aqui. Ó. Olha só, a corrente está fluindo dessa forma, nesse pedacinho aqui do fio. Vamos usar a regrinha número 2, que é a regra da mão direita para as correntes, para achar o campo magnético dessa camarada aqui. Ó. Dedão no sentido da corrente, então as linhas de campo produzidas por essa corrente, elas entram no quadro do lado esquerdo e dentro da espira as linhas de campo saem, certo? Ó, dedão no sentido da corrente, então os dedos curvados no sentido de circulação do campo. Então você vai ter que as linhas de campo criadas por esse cara vão entrar no quadro do lado esquerdo e sair aqui do quadro por dentro da espira, aqui no lado direito. Né? Então o campo entra aqui e sai dentro da espira. Então você veja que lá dentro da espira, o campo que esse cara cria se opõe ao fluxo externo. Isso sempre vai acontecer. Essa oposição é o seguinte, essa espira estava com um determinado fluxo, certo? Esse fluxo agora está aumentando. Quando esse fluxo aumenta, a espira reage contrariamente a esse aumento. Então, olha só, o campo aumentou, o fluxo aumentou, a espira não quer que aumente, ela quer que tudo continue como estava antes. Então, como que ela faz isso? Criando uma corrente cujo campo magnético vai ser oposto ao fluxo externo. Tá? Então, de novo, as linhas de campo estavam lá. Aí eu aumentei a intensidade de linhas de campo, aumentei o fluxo. Se eu aumento o fluxo, a espira vai contrariar esse aumento. Ela quer que tudo continue como estava antes. Então ela vai criar uma corrente induzida de forma que o seu campo magnético vai se opor ao aumento do fluxo externo. Tá? Então ela vai criar uma corrente induzida dessa forma. De forma que as linhas de campo criadas por ela dentro da espira vão apontar para fora, contrariando o aumento do fluxo externo. Vamos pegar esse outro caso aqui. Ó. Agora o B está decrescente. Né? Então eu tinha linhas de campo com uma certa intensidade e estou diminuindo essa intensidade. Se eu estou diminuindo o fluxo, a espira não quer que diminua, ela quer que tudo continue como estava antes. Então, se eu diminuo o fluxo, ela vai criar uma corrente para aumentar o fluxo e tentar restabelecer a condição anterior. Então, se eu diminuo o fluxo, a espira quer aumentar. A espira ela é sempre do contra. Né? Se você aumenta o fluxo, ela quer diminuir. Se você diminui o fluxo, ela quer aumentar. Nesse caso aqui, como que ela aumenta o fluxo? Criando uma corrente induzida nesse sentido. Porque nesse sentido aqui, ó, corrente não está para cá, as linhas de campo magnético produzidas por essa corrente, ó, elas vão entrar no quadro, reforçando o fluxo externo e contrariando a diminuição do fluxo externo. Tá? Então a espira ela vai agir sempre contrariamente ao fluxo externo. É isso que a lei de Lenz fala, né? O sentido da fenda induzida, consequentemente da corrente induzida, é tal que ela se opõe à sua causa. Vamos pegar esse outro caso aqui, ó, o B crescente.
As linhas de campo estão apontando para fora, né? As linhas de campo estão apontando para fora e estão aumentando. Então, eu estou aumentando o fluxo para fora do quadro. A espira não quer que aumente. Se o fluxo está aumentando para lá, ela vai tentar diminuir esse fluxo. Como que ela faz isso? Criando uma corrente que vai se opor a esse aumento do fluxo. Então, se eu aumento o fluxo para cá, ela vai querer diminuir. Então, ela vai criar uma corrente cujas linhas de campo dentro da espira vão entrar no quadro, se opondo ao fluxo externo. Então, ó, corrente, dedão no sentido da corrente, as linhas de campo que essa camarada cria dentro da espira vão se opor ao fluxo externo. Tá? Vão se opor ao aumento do fluxo externo. E esse último exemplo aqui, o B decrescente, ó, as linhas de campo estão para fora e está diminuindo de intensidade. Então o fluxo está para lá e vai diminuir de intensidade. A espira não quer que diminua. Ela quer que tudo continue como estava antes. Então, se eu diminuo o fluxo para fora do quadro, ela vai querer aumentar. Como que ela faz isso? Criando linhas de campo, criando uma corrente induzida, cujas linhas de campo vão sair do quadro para reforçar o fluxo que estava diminuindo. Né? Então, de novo, se o fluxo para fora está diminuindo, ela vai querer aumentar. E como que ela aumenta? Criando linhas de campo para fora. E para isso, ela tem que estabelecer uma corrente nesse sentido aqui. Ó. Vamos pegar aqui, ó, por exemplo, corrente induzida está vindo para cá, né? E induzida. A regra da mão direita aqui, ó. Corrente está para cá, as linhas de campo produzidas por essa camarada entram no quadro do lado direito e saem do lado esquerdo. Entram no quadro do lado direito, mas dentro da espira está saindo aqui, reforçando o fluxo magnético e contrariando a diminuição do fluxo externo. Ok? Então, assim, você pode raciocinar dessa forma também. Dado um problema, né, com um problema que te pede para determinar o sentido da corrente induzida, você pode usar essas duas estratégias. Ou essa, que parte, né, diretamente da lei de Faraday-Lenz, né? Ou você pode fazer esse raciocínio de oposição, né? Tipo assim, não, se o fluxo aumentou, a espira quer diminuir. Então, como que ela faz isso? Ela tem que criar uma corrente em um determinado sentido. Se nesse caso aqui, o fluxo está diminuindo, a espira não quer que diminua. Então, ela vai criar linhas de campo para se opor a esse fluxo externo, né? Então, como que tem que ser a orientação da corrente induzida? Tem que ser dessa forma. Então, você pode raciocinar ou diretamente, você pode raciocinar em termos dessa oposição da espira a variações no fluxo externo, ou usar diretamente a regrinha da mão direita, aquela regra número 3, aplicando diretamente a lei de Faraday-Lenz, né? Foi o que a gente fez aqui inicialmente. Tá? Particularmente, eu prefiro partir disso aqui, né? Você põe lá o dedão no sentido do fluxo, e aí faz aquela análise do sinal da expressão, e o resultado dessa análise vai te dar diretamente o sentido da corrente, ok? E da força eletromotriz induzida. Tá legal? Então eu vou encerrar esse vídeo aqui, aí nos próximos a gente vai fazer mais alguns exemplos, obtendo tanto o módulo da força eletromotriz induzida e da corrente induzida, quanto o sentido e a polaridade de cada uma delas, ok? Então a gente dá sequência no vídeo 59.